Bom, Paulo, o seu está de volta. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, mandou retirar da internet manifestações que ligam o PT e Lula ao PCC. Continuamos no ritmo do STF. Tudo pela livre expressão. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que ocupa interinamente a presidência do STF, ficou nítida a percepção, isso segundo ele expressou isso, que ficou nítida a percepção de que as mentiras divulgadas objetivam de maneira fraudulenta persuadir o eleitorado a acreditar que um dos pré-candidatos e seu partido, além de terem participado da morte do ex-prefeito Celso Daniel, possuem ligação com crime organizado. Para o ministro, é fake news. Ele já determinou que é fake news e estipulou até uma multa diária de 10 mil para aqueles que não removerem as publicações. E reincidentes vão pagar 15 mil de multa por dia. Entre eles estão o senador Flávio Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli, que, por sinal, foi vítima esta semana de postagens usando o seu rosto em montagens sexuais. Como o ministro bem disse, a liberdade de expressão está sujeita a posterior análise e responsabilização. Mas o que chama a atenção é o rigor e a agilidade para responsabilizar um dos lados e a complacência e a morosidade para o outro lado. Pois é, o mesmo ministro que foi chamado de golpista e advogado do PCC pelo PT. O ministro Alexandre de Moraes foi chamado de advogado do PCC e quem chamou foi o PT, numa postagem no Twitter do dia 18 de maio de 2016. A postagem, por sinal, foi apagada. Mudaram os interesses, né? Mas por meio do serviço do Google dá para localizá-la. O PT chegou a dizer que Moraes, além de advogar para o PCC, maquiou dados de letalidade policial. Há indicações que o ministro advogou para uma empresa de transportes em São Paulo, acusada de lavar dinheiro do PCC. Agora, proibir essas postagens ocorreu depois que a revista Veja publicou delações desse senhor aqui, o ex-marqueteiro do PT, Marcos Valério, acusando o PT de envolvimento com a facção criminosa, o PCC. Valério é um homem de muitos segredos. Pagava parlamentares em troca de apoio ao governo Lula. Ele que fazia intermediação. Foi condenado a mais de 37 anos de cadeia. Só que tem um detalhe, né? Enquanto que os que receberam o dinheiro e movimentaram o mensalão naquela época estão soltos. Ele, em delação premiada, também colocou Lula e o PT no banco dos réus em relação ao assassinato de Celso Daniel. Essas manifestações acabaram nas redes sociais, que agora foram proibidas pelo ministro Alexandre de Moraes, afirmando serem mentirosas. Para o togado imperial, a delação do ex-marqueteiro do PT é mentirosa. É uma fake news, então tem que ser banida. Valério se negou a ir à Câmara, por sinal, na semana passada, falar sobre essas declarações, pois elas estão em sigilo de justiça e foram vazadas. E ele evitou ir até a Câmara dar declarações. Mas, na verdade, de tudo isso passa a sensação de proteção para um dos candidatos, já que essa história voltou à tona, né? Até porque quando o outro espirra, vira pedido de informações com prazo de 5 dias, em pleno final de semana, por algum togado imperial. Ministros, olhem só, retomaram o ritmo de viagens, esse ritmo que foi reduzido, né, durante a pandemia. Só que agora não é possível saber o destino, né, para onde eles vão, nem quanto gastaram nas viagens.
Ou seja, transparência zero, Paulo. E legalidade também, né? Porque é obrigatório você dizer para onde está indo o dinheiro público. E os ministros não estão fazendo isso. Para vocês terem uma ideia, em 2018, o STF gastou com seus togados imperiais em passagens aéreas 1.400.000. No ano seguinte, 2019, daí o presidente era o ministro Dias Toffoli, esses gastos passaram para 2.500.000. Está no portal da transparência. Só que agora não sabemos de nada. E a gente não sabe por quê. Questões de segurança. Esse é o argumento. Restringiram a divulgação de viagens dos ilustres ministros. Um sigilo na contramão do que fazem o Legislativo e o Executivo, que, por lei, devem expor os gastos com dinheiro público. Inclusive, o colunista da Gazeta do Povo, Lúcio Vaz, ele foi pesquisar e percebeu um movimento de viagens pelos gastos excessivos com seguranças e assessores, que, por sinal, em março e abril, somados, ultrapassaram os 300.000. Em diárias, já alcançaram 500.000 só nos primeiros meses do ano, ou seja, aumentaram significativamente as viagens dos ministros do STF pagos por todos nós. Mas com um detalhe inaceitável. E pelo menos é considerável inaceitável, né? Estão indo para o exterior falar mal do Brasil. Foi o caso do ministro Luiz Roberto Barroso, que em palestra na Universidade de Oxford, na Inglaterra, distorceu informações sobre o voto impresso, considerando como abominável retrocesso, visando atacar, é claro, o foco dele era o presidente da República. Agora, qual o propósito disso, né? Pois é, o ministro Edson Fachin agiu de forma semelhante nos Estados Unidos, quando afirmou em palestra que o Brasil pode passar por um ataque às instituições ainda mais grave do que o ocorrido na invasão ao Capitólio, que é a sede do Congresso norte-americano. Estamos pagando, todos nós, pagando viagens para togados imperiais irem falar mal do nosso país lá fora e bombardear o presidente da República. E fazendo um parênteses, o presidente Bolsonaro convidou o ministro Edson Fachin para um encontro que aconteceu agora há pouco, em Brasília, com os embaixadores de vários países, para falar sobre a segurança nas eleições, a segurança das urnas. Fachin se negou a ir com o argumento de que ele deve se manter imparcial, pois Bolsonaro é um dos candidatos. Dá para até entender a postura do ministro Fachin. Mas, enquanto isso, podem ir para fora do país, com a gente pagando, falar mal do presidente da República e fazer ameaças e previsões negativas num comportamento ativista completamente inverso às funções que exercem? Daí pode? Daí é possível? Pois é, pode ser contra o presidente, pode ter problemas com o sistema político atual, mas são ministros da Suprema Corte. Não podem se manifestar dessa maneira. Agora escondem dados públicos de gastos, alegando questões de segurança, onde eles são os principais responsáveis por esse cenário de conflito. No dia que reconquistarmos um Supremo com integrantes voltados à Constituição e defensores do Brasil, não de partidos e ideologias, daí sim estaremos avançando. Olha só, com os gastos com o fundo eleitoral começam a aparecer nessa campanha, né, que não demonstra, essa campanha eleitoral não demonstra nenhum interesse em acabar economizando, é isso? Essa questão de gastos, Paulo? 5 bi. Eles vão fazer uma festa, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro, Eudiane, é muito dinheiro. Bolsonaro, que fez em 2018 uma campanha franciscana,
Uma campanha franciscana para a presidência da República, onde seu adversário, o petista Fernando Haddad, gastou 20 vezes mais. Desta vez deverá superar os 130 milhões, embora o limite estipulado pelo TSE é de 88 milhões, que vai do bilionário fundo eleitoral juntando com doações, principalmente vindas do agronegócio. Mas além do fundo, onde seu partido, o PL, figura em 6º lugar e é liderado pelo União Brasil, abocanhando mais de 700 milhões, seguido do PT com mais de 500 milhões, Bolsonaro tem também o reforço do cartão corporativo, usado para despesas como compra de materiais, prestação de serviços, abastecimento de veículos oficiais, eventos na residência oficial, seguranças, inclusive viagens. E neste período da pré-campanha aumentaram essas viagens significativamente. Os gastos com o cartão corporativo do presidente Bolsonaro aumentaram em 2022, agora este ano. Claro, às vésperas da campanha eleitoral, atingindo recentemente cerca de 1.200.000 por mês. Agora, só para fazer uma comparação rápida, a ex-presidente Dilma, isso lá em 2014, 8 anos atrás, os gastos dela foram de 960 mil por mês na pré-campanha. Nos 5 primeiros meses de 2022, o PT já gastou com fretamento de jatinhos praticamente 2,5 milhões. Fica bem exposto o gosto de luxo do ex-presidente Lula. E isso não é nenhuma crítica, não, é uma constatação, ele gosta. E que vem dos anos do Planalto, usando o cartão corporativo, motivo de alguns escândalos que marcaram o governo petista. É só ter um pouquinho de memória e pesquisar. E hoje os prazeres do luxo permanecem, mas não se pode negar que os gastos são legais e são sustentados pela legislação eleitoral. O que chama atenção, isso realmente chama atenção, e inspira críticas, é o ex-presidente Lula condenar a classe média dizendo que ostenta um padrão de vida que nenhum país do mundo ostenta, inclusive considerando absurdo ter mais do que um aparelho de televisão em casa. Mas, enquanto isso, não abre mão de hotéis de luxo, jatinhos, carros blindados, contas avantajadas em jantares, tudo pago por nós por meio do famigerado fundo eleitoral. E não é só Lula, todos. Esse lado hipócrita da política que acaba movendo reações. Mas, no geral, os candidatos estão, na verdade, surfando nesse fundo eleitoral. Para eles não falta dinheiro, enquanto criticam o governo que estimulou uma PEC para garantir o mínimo de sobrevivência a uma parcela significativa de brasileiros. Chega a dar nojo quando criticam e pegam o dinheiro para se aproveitar. Tem partido político que virou sociedade anônima, não tem nada de partido político, é uma empresa usufruindo do dinheiro público. E antes de terminar, só para fazer um parênteses, o presidente do PDT, partido de Ciro Gomes, Carlos Lupe, utilizou recursos do fundo partidário para 6 dias em um resort de luxo no Caribe. O evento socialista lá no Caribe durou 2 dias. Deu uma esticadinha. Falando de eleições, continua repercutindo o encontro do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores questionando o sistema eleitoral no Brasil. Pois é, a coisa está se avolumando. Não há mais espaço para discutir o sistema eleitoral brasileiro. Vocês acabaram de ver, né? As convenções já estão aí, as eleições já praticamente entraram no ritmo de campanha oficial. E não é isso, com certeza, que o eleitor está priorizando. O momento agora é de cada candidato apresentar propostas, ações e comprometimentos com o Brasil. Essa reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores levantando suspeitas sobre fraudes nas urnas
Teve, inclusive, uma reação da Embaixada dos Estados Unidos hoje, que defendeu o sistema eleitoral brasileiro, classificando de modelo para o mundo, o que é um fato. As eleições no Brasil servem, sim, de modelo de inovação, avanços, embora isso não impeça evoluções e maior segurança ao voto, dando total transparência. E é essa questão é transparência. No momento em que a Embaixada dos Estados Unidos se manifesta, um dia depois do evento promovido pelo presidente Bolsonaro, não deixa de ter desconsiderado tudo que foi apresentado e colocado como suspeitas e desconfianças, atingindo, inclusive, eleições passadas. A embaixada expôs que está confiante na lisura do processo deste ano, que deve refletir o desejo do eleitorado brasileiro, expondo também que os Estados Unidos confiam nas instituições democráticas brasileiras. Pois é, os Estados Unidos consideram o nosso sistema eleitoral modelo para o mundo, mas eles não usaram e não utilizam o nosso sistema nos Estados Unidos. É modelo para o mundo, mas não serve para eles. Tudo bem, deixa isso de lado. Agora, fica nítido nessa manifestação que os Estados Unidos não têm nenhum interesse em conflitos na América Latina. Abafa, em parte, o discurso do presidente Bolsonaro, que insiste nas suas suspeitas. Mas vamos rememorar. É sempre bom a gente dar uma rememorada. Hoje, Bolsonaro está falando sozinho e tentam agora, inclusive, transformar esse evento com os embaixadores num crime. Quem vai julgar é a ministra Rosa Weber, de novo no banco dos réus, o presidente Bolsonaro. Mas muitos políticos já defenderam o voto impresso e levantaram suspeitas em relação às urnas. Tempos atrás, Ciro Gomes, do PDT, foi homologada hoje a candidatura dele à presidência da República, ele fez um vídeo mostrando como funciona o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Mostrou direitinho, ó, cai aqui o voto, depois, se você tiver dúvida, você pode ir lá verificar. Simone Tebet, contestando um veto da ex-presidente Dilma, levantou dúvidas sobre o voto que é digitado, se esse voto seria o mesmo que foi computado pela urna. Ela levantou dúvidas. Ela achou que era importante ter algo mais transparente. Lula, em 2002, declarou que nada é infalível, só Deus. Referia-se às urnas eletrônicas. Lula, inclusive, sancionou lei incluindo o voto impresso a partir de 2014, só que foi derrubado pelo STF. Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, antes disso, também sancionou lei que obrigava o voto impresso a partir das eleições de 2004. Ou seja, não é de hoje que esse tema está em ebulição, só que agora virou golpe, virou crime. De volta, agora a gente fala sobre o judiciário brasileiro. Não é nenhuma novidade, né, Paulo? É um dos mais caros do mundo, né? Loucura isso, né? Dentro de uma pesquisa que foi feita, nós temos um judiciário bem carinho. Vocês sabem quanto gastam os Estados Unidos com o poder judiciário? O gasto não ultrapassa 0,10% do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. A Alemanha, Portugal e Chile, 0,2%. Itália, um pouco mais, 0,17%. E agora chega o nosso Brasil varonil, que gasta 1,3% do PIB só com o poder judiciário. Isso não significa jamais condenar a justiça por seus gastos, mas rever essa tabela distorcida e desequilibrada, onde o dinheiro público se concentra nos poderes em detrimento de quem paga a conta, ou seja, o cidadão brasileiro. Não se trata da remuneração do magistrado, mas das distorções promovidas por uma carga de privilégios e penduricalhos que acabam destoando da realidade das ruas.
deveriam receber digamos, um salário dentro da dignidade da função, sem precisar malabarismos para aumentar o contra-cheque, às vezes alcançando valores estratosféricos, recebendo 300, 400 mil no final do ano. Na Câmara Federal, dias atrás, um parlamentar revelou uma conversa com um togado imperial, destacando que o Conselho Nacional de Justiça foi criado na época para 60 funcionários. Vocês sabem quanto tem hoje? Hoje ultrapassa os mais de 1.300. Virou cabide de emprego, com salários no teto ou acima do teto, que é de 35 mil. Essa conta nunca vai fechar. Ela tende só para um lado. Eu citei o judiciário porque é comum evidenciar os gastos absurdos do legislativo, que todos nós já conhecemos, né? Que continuam com gabinetes de parlamentares sugando mais que pequenas empresas. Os gabinetes dos deputados mais parecem sociedades anônimas. Só que empresas geram recursos, geram emprego, os gabinetes tomam recursos de todos nós. E para completar esse quadro negativo, o Brasil, numa pesquisa de imparcialidade judiciária, está na penúltima colocação, perdendo apenas para a vizinha Venezuela. Isso realmente é lamentável diante de um quadro de juízes, na sua maioria, exemplar, um quadro exemplar, mas tropeçando quando avançamos numa justiça atrelada com a política. Mais um exemplo. Segundo dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Justiça do Trabalho representa 35% dos praticamente 17 bilhões gastos com o Poder Judiciário. E observem, esse valor é o equivalente a 60% de gastos com investimentos no setor público federal, ou seja, estradas, postos de saúde, escolas e assim vai. O Brasil é um país riquíssimo, mas muito mal planejado, além de facilmente achacado. A riqueza do nosso país não chega à população, fica no caminho pela falta, inclusive, de responsabilidade com o dinheiro público. E muitas vezes, olha, mas é verdade, muitas vezes pela falta de honestidade.